Ai. E retorno dessas aulas, né? Termina dia 15, aí dia 21 de março começa tudo de novo, né? Oh, Isso aí. Agora, eu creio que agora com o passaporte vacinal, né, vocês vão poder retornar algumas aulas presenciais, né? Já que já pode ir para o FOPA apresentando isso. Ai. Então, bom dia, né? Bom dia oficialmente. Vamos dar continuidade, né, ao conteúdo e passar, né, aquela atividade, né, a atividade que a gente vai fazer no dia 10, tá? Então, na aula passada, né, nós vimos o seguinte, né? Vimos, né, como é que a forma de onda, né, distorcida, ela influencia, né? Ela influencia no valor da corrente, né, final, né? No valor da corrente final, né? Já que essa forma de onda distorcida, ela tem, né? Ela é um somatório, pelo que a gente aprende lá em série de Fourier, de outras, né, pequenas formas de onda em outras frequências, tá? E aí a gente percebe o seguinte, né? Foi visto o seguinte, que uma corrente que seria utilizada para qualquer outro cálculo, né, sem considerar essa distorção harmônica, ela é um pouquinho mais elevada, né? Na verdade, do que a gente está acostumado a ver. Então, por isso que os instrumentos, né, um bom instrumento, ele sempre traz um indicador RMS, porque o papel dele é, de fato, medir a corrente, considerando todas essas pequenas formas de onda aí que podem se apresentar nos sinais de vocês, tá? Nos sinais, né, na tensão ou na corrente. E aí a gente também tem, deixa eu ver se está projetando, tá, direitinho. E aí a gente tem os mínimos, né, os mínimos, o quanto é aceitável, né, para essas distorções, já que eu falei para vocês o seguinte, né, que a distorção harmônica, né, no sinal de tensão e corrente, ela faz parte, né, dos fenômenos estudados na compatibilidade eletromagnética, que é justamente, né, as regras de bem viver entre dispositivos instalados e a tensão de fornecimento, tá? Então, existe, né, um limite, tanto para a emissão de quem está fornecendo, quanto para a emissão de quem está ali, né, absorvendo, né, tensão e corrente, absorvendo corrente, tá? E quem define isso é a I3E, tá? A normativa 519, tá? A gente não tem nenhuma normativa nacional, tá? Então, não adianta procurar, não tem uma NBR, e se houver, né, alguma NBR, ela sempre vai fazer referência a I3E 519 de 92. Então, para vocês terem uma ideia, né, é um assunto, né, que já se estuda há 30 anos, né, o efeito, 30 anos, o efeito, né, dessas distorções nos sinais de tensão e corrente, tá? E aí, como é que é feita, né, essa análise? Em geral, a gente considera, né, o barramento, né, a tensão no barramento. Então, nós somos consumidores e nós estamos em barramentos que são menores que 1 kV. Então, nossa produção de harmônicos, né, cada harmônico individual, ou seja, o harmônico, né, com exceção do o harmônico em 180 Hz, que é o harmônico 3, o harmônico em 300 Hz, que é o quinto harmônico, eles não podem exceder 5% da nossa tensão nominal, tá? E a taxa de distorção harmônica total, esse somatório todo, ele não pode exceder 8%, tá? E o mesmo raciocínio é feito para as demais faixas de fornecimento de tensão. Então, por exemplo, um cliente, né, um consumidor, como a UFOPA, por exemplo, que é atendido nessa faixa aqui de 1 kV até 69 kV, tem que manter, né, a sua instalação elétrica nesses patamares aqui,
tá? E caso ela não consiga se manter, né, o que vai acontecer? A gente vai ter lá, né, provavelmente um baixo fator de potência, tá? Ou outros fenômenos que vão se manifestar dentro da instalação elétrica. E assim por diante, né? Para quem está entre 69 e 161, e para quem está aqui para quem é maior de que 161 kV, tá? Então, isso daí vai, inclusive, até a alta tensão. Já em termos de corrente, tá? Que aí a gente precisa, né? A corrente ela é o quê? Por mais que a minha tensão ela esteja muito, vamos dizer assim, um pouco mais limpa, mas a minha corrente, né, que tem a relação justamente com a carga, ela pode distorcer ainda mais, tá? E aí esses níveis podem ser de fato muito elevados. Então, na corrente, pela mesma norma, né, da I3E, ela estabelece o seguinte, que a máxima distorção de corrente, né, é uma relação entre a corrente de curto-circuito, tá, que é o que indica esse ISC, e a corrente nominal da carga, tá? Então, existe, né, se for 20, menor que 20%, né, e dependendo do número, né, do harmônico que você está trabalhando, ela estabelece um limite, tá? Então, para cada uma dessas situações aqui, entre o terceiro e o 11º harmônico, se esse percentual for menor que 20%, né, eu só posso ter, para essas harmônicas, uma distorção de, no máximo, 4% da minha corrente nominal, tá? Então, assim, quando a gente vai fazer por exemplo, um laudo técnico, tá, de uma instalação elétrica, que para um engenheiro eletricista é uma boa maneira de iniciar uma carreira, né, é você fazer esse tipo de coisa, né, a gente precisa consultar essa norma, né, e se você tem esse aparelhinho aqui, que é chamado analisador de qualidade, tá? De energia, ele te dá esses relatórios, tá? E dependendo do nível, né, de evolução tecnológica do analisador, alguns, inclusive, já trazem, né, essa comparação com a norma. Então, ele te disse, para cada faixa dessa, para cada valor de tensão, se a taxa de distorção harmônica ela está adequada. Então, o próprio equipamento ele já emite um relatório, né, totalmente compatível com a norma. Né? E uma coisa interessante desses instrumentos que, além de fornecer taxa de distorção harmônica, medição de tensão por fase, tensões trifásicas, potências, etc., eles também mostram, né, o defasamento. Tá? Por exemplo, isso aqui é muito comum hoje em dia nesses instrumentos, tá? E, ou seja, você tem um arsenal aí dentro de um equipamento que te fornece, vamos dizer assim, um raio-x do que está acontecendo na instalação. Inclusive, ele detecta até alguns outros fenômenos de qualidade, por exemplo, como uma flutuação, né? Uma coisa que a gente vai estudar vai ser os sags e os swells, que são as sobretensões, né? E as subtensões, tá? Então, tudo isso o equipamento ele já dá, tá? Cabe ao engenheiro, né, analisar, né, verificar se de fato aquilo está compatível, né? E verificar o perfil da carga, porque tem coisas dentro do sistema industrial que você não vai conseguir eliminar, porque é da natureza daquela carga, tá? Então, principalmente no que se refere à distorção harmônica. Você pode diminuir de forma global na instalação, mas eliminar pontualmente na carga, tipo instalando um filtro, nem sempre é possível, tá? Então, a gente tem que estar totalmente atento ao que a norma diz, porque às vezes é inerente, não tem como resolver. Ainda mais, né, se for uma carga que tenha, né, uma alta utilização de componentes eletrônicos, tá? Então, é sempre importante a gente estabelecer que é possível resolver, mas não vai ser uma solução 100%. Tranquilo até aí? Sim, professora. Tá.
Então, ou seja, o conceito, né, clássico, né, como a gente viu que tem um incremento lá na nossa corrente, né, RMS, no valor de corrente verdadeiro, isso também, de fato, vai impactar, né, o nosso cálculo de potência, tá? Não é um consenso, tá? Não é um consenso ainda, né, entre os especialistas da área, né? Os equipamentos não fazem o cálculo ainda, considerando isso, eles usam o cálculo tradicional, como se eles só estivessem vendo uma senoide pura, tá? Mas se sabe, né, hoje em dia, que os equipamentos eles sentem o efeito dessas formas de ondas distorcidas, né? Um exemplo de um equipamento, não sei se vocês já estudaram lá em máquinas, são os transformadores de medição. Né? Vocês já ouviram falar dos transformadores de medição? Falar sim, ver não. Mas assim, não teve uma conversa íntima, né? Isso. Tá. Então, os transformadores de medição, né? Ou seja, como o próprio nome diz, né? São os transformadores que estão ligados lá no sistema elétrico, né? Então, vamos lá. Vamos pegar a Alfopa novamente. A Alfopa, ela é atendida em 13.800 kV. Ela é um consumidor de média tensão, tá? Então, só que, né, como é que se diz? O meu sistema de medição, que é eletrônico hoje, ele não tem capacidade de receber essa corrente, né, a corrente ali daquela carga, né, e essa tensão de 13,8, né? É uma tensão muito alta e é uma corrente muito alta. Então, a gente precisa fazer vamos dizer assim, o rebaixamento. No caso de medição, a gente faz a transdução, tá? A gente, quem gosta um pouco de eletrônica, a transdução significa, né? Você tem um determinado sinal e você converte ele em um sinal elétrico, tá? No nosso caso, não. A gente tem um sinal elétrico e a gente quer ter elétrico lá na frente. Mas o transformador de medição, ele é visto também como um transdutor, tá? E aí ele vai fazer o rebaixamento, ele vai pegar o 13,8 e vai colocar no nível que o equipamento de medição consiga ler. E lá o equipamento de medição ele faz as suas relações, né? E ele te diz o quanto está sendo consumido ali. E no sistema a gente tem o TP e o TC. O TP é o transformador de potencial que vai medir a tensão. E o TC, transformador de corrente, ele vai medir a corrente, tá? Então, ele pega esses níveis elevados e converte lá em níveis bem pequenininhos, tá? Que são possíveis de serem lidos pelos medidores, né? E aí, só que são transformadores, né? E os transformadores, né? Eles hoje a gente sabe que eles sentem um efeito dessas frequências, né? Vocês viram lá em máquinas e circuitos magnéticos que existem algumas perdas que dependem, né? Que dependem da frequência para o próprio cálculo, né? E também lá da teoria eletromagnética, a gente sabe que uma alta frequência, o que vai acontecer com vamos colocar assim, a minha onda magnética, eletromagnética, ela vai atenuar, né? Então, o que pode acontecer quando você tem uma forma de onda muito distorcida? Você pode não ter a medição verdadeira daquele sinal, tá? Então, hoje, né, há 30 anos, não vou nem dizer 30, há cerca de 10, 15 anos atrás, a gente não levava esse efeito em consideração, tá? Mas, né, com os estudos, especialmente na média e na alta tensão, né, os pesquisadores eles começaram a verificar, opa, pera lá, o transformador ele está sentindo esse efeito, ele está atenuando, né, essa, como é que se diz, essa relação, né, de medição em cada frequência, tá? Então, hoje a gente já sabe, né, que isso impacta, né, consequentemente, no nosso fator de potência, que pode ser que lá o meu medidor hoje ele não esteja lendo o fator de potência real daquele sistema, tá? Então, isso são avanços, né, que a gente vai vendo conforme a tecnologia vai evoluindo,
né? Então, hoje, né, a gente tinha o TP e o TC, e o nosso medidor ele era eletromagnético, né? Hoje não, nossos medidores são digitais, né? Até isso, né, influencia, né, na qualidade do que a gente está medindo, né? Aí, lógico, vem aquele estudo de incertezas, tudo aquilo que vocês já aprendem na estatística, tá? Então, agora, né, se eu considerar que a minha, né, potência instantânea, né, ela é o VI vezes T, né, não vamos mudar a fórmula de cálculo, só que agora, né, essa minha tensão, ela tem uma componente CC, né, na frequência zero, e aqui todas as suas, né, diversas componentes harmônicas, e a mesma coisa para a corrente, tá? Então, eu acabo dividindo, né, a minha tensão, né, em dois elementos, né, em dois fatores, que seria a potência, né, da frequência fundamental, que é vamos dizer, o caso aqui do nosso sistema 60 Hz, né, seria a potência em 60 Hz, e a potência, né, dos meus harmônicos, né, já que cada um deles, né, vai ter seu valor respectivo, valor de tensão e de corrente em cada uma dessas frequências, tá? Então, agora, né, a gente começa, né, a ver que, opa, pera lá, aquela potência que eu calculada, ela tem um certo incremento, tá? Então, a potência ela passa a ser calculada dessa forma. Aí, ó, como exemplo, né, a gente pode tomar esse exemplo aqui, tá? Qual seria a potência média? Opa, a potência média resultante entre essa tensão e essa corrente, né? Qual seria? Né? A gente tem o seguinte: a gente tem, né, essa tensão aqui. A gente tem o primeiro harmônico, né? A gente tem o terceiro, e aqui a gente tem o quinto, tá? E quais são as outras componentes que a gente tem, né? Aqui no nosso outro, como é que se diz? No nosso outro, na nossa corrente. A gente vai ter a primeira, né? Tá aqui, a frequência fundamental. A gente vai ter aqui o terceiro e o sétimo harmônico. Então, ou seja, esse sinal tem esse espectro, tá? De forma de onda. E aí, o que vai acontecer? Né? Qual vai ser a potência total aqui? Né? Que é isso que eu quero saber. Né? Vai ser a potência P1, opa, potência total, vamos colocar aqui, vai ser P1 mais P3 mais P5, né? Porque eu tenho aqui, né, o meu quinto harmônico. Eu não sei se eu tenho essa potência toda, né, no meu quinto harmônico, né? E o P7. Então, agora a minha potência total vai ser dada por essas parcelas aqui. Então, no meu primeiro, na fundamental, né, eu tenho aqui, ó, eu tenho tensão e tenho corrente, né? Lembrando que esse aqui, né, a potência, né, nesse caso vai ser o P vezes I, cosseno de θV menos θI, né? A gente tem que lembrar dessa relação aqui para fazer esse cálculo. Então, aqui no meu primeiro, eu vou ter o seguinte, 1 vezes 2, né, que são meus módulos, né, de cada uma das minhas formas de onda, vezes 0,6, dividido por 2, né, esqueci de colocar o dividido por 2, tá? Cosseno de menos 30. Certo? Aqui no terceiro harmônico, eu ainda tenho tensão e corrente, mais 0,33 vezes 0,33 dividido por 2, cosseno de menos 45 graus. Tá?
Já no harmônico 5 e no harmônico 7, eu não tenho potência. Por quê? Porque aqui no meu quinto harmônico, eu só tenho tensão. Eu não tenho nenhuma corrente, né, nenhum fator aqui relacionando, né, o meu quinto harmônico. Então, esse aqui é zero. E a mesma coisa no meu sétimo harmônico. Eu só tenho corrente. Eu não tenho, né? O meu espectro de tensão aqui não me dá a relação no meu sétimo harmônico, tá? Então, esse aqui é zero. E aí, a minha potência total é só dada pelas parcelas da minha fundamental mais a do meu terceiro harmônico. E aí, fazendo essas contas, a gente fica com 0,32 watts, tá? Entendido, pessoal? Sim, professora. Ok. A mesma coisa vai acontecer com a potência reativa, tá? Então, esse cara aqui, em 1927, né, ele propôs um modelo. Apesar da gente só ter regulamentado os harmônicos, né, em 92, eles já vinham sendo estudados, né? Por quê? Porque já se observavam essa composição, né, de forma de onda, tá? Então, o que que acontece, né? A gente vai ter a mesma coisa que a gente tinha lá para a potência ativa, né? A gente vai ter a potência reativa na fundamental, mais a potência reativa referente, né, aos nossos harmônicos, né, nas outras frequências, entendeu? Aí a potência aparente, né, que no fim é a tensão RMS vezes a corrente RMS, né? E aí a gente tem que esses valores RMS são calculados dessa forma, né? Tá? Então, é a parte CC ao quadrado mais a somatória de todas as minhas frequências ao quadrado. E é tirada a raiz, né, para calcular esses valores RMS. Então, né, quando a distorção de tensão ela é desprezível, né, eu considero somente, né, a minha fundamental, bem aqui, tá? E aqui eu coloco minhas componentes harmônicas de corrente, tá? Quando é o que eu vou considerar uma distorção desprezível, tá? É quando, né, a gente olhar o espectro, né, da tensão e a gente observar que aqueles valores, né, dos harmônicos são muito baixos, por exemplo, menores do que 1%. Tá? Então, a gente considera que aquilo é muito baixo, não tem uma distorção significativa, né, ao ponto da gente dizer assim que não é uma senoide pura, tá? E aí a gente considera, né, que os harmônicos de corrente eles têm uma importância maior. Então, a gente relaciona, né, esse somatório aqui para calcular a potência aparente, tá? E assim como a gente viu que modifica todo o cálculo, né, dos fatores, né, que envolvem o cálculo da potência lá do meu triângulo de potência, obviamente, né, o nosso fator de potência, que é calculado como sendo a potência ativa pela potência aparente, né, a gente vai ter um fator de potência ou de deslocamento, que alguns livros podem chamar, somente para fundamental, e vamos ter o fator de potência verdadeiro, tá? Que vai ser o quê? A soma de todas as minhas potências, né? A minha dividido pela minha tensão na fundamental, vezes a corrente na fundamental, e as minhas distorções harmônicas, tanto de tensão e de corrente. Então, para calcular o fator de potência verdadeiro, a gente primeiro faz o cálculo da distorção harmônica, tanto da tensão como da corrente, que já foi mostrado anteriormente para vocês, tá? A gente faz primeiro esse cálculo bem aqui, tá? A gente faz esse cálculo aqui. Tá certo? Então, a gente já, né, estou tentando convencer vocês de que, de fato, né, a forma de onda, né, a distorção que existe nela vai, né,
impactar nos cálculos do fator de potência, tá? Então, isso hoje é uma das coisas que se busca muito, né, na hora que a gente está fazendo análise de um sistema elétrico, tá? É justamente, a gente não faz esses cálculos, tá, pessoal? A gente não fica querendo provar que o medidor está certo ou está errado, tá? A gente apenas já sabe, né, já é reconhecido que o medidor ele precisa fazer uma evolução em termos de cálculo disso, né? Mas a gente não, né, na prática, a gente não faz esse cálculo, tá? E aí, né, a gente, né, o fator de potência verdadeiro, novamente, e aí a I3E de 2010, né, essa 1459, tá? Ela colocou um novo cálculo para esse fator de potência, tá? Que envolve, né, a potência fundamental mais a potência harmônica, né? Que agora a nossa potência a nossa potência real mesmo, dividido pela raiz da nossa potência aparente ao quadrado pelo SN. Esse SN é justamente, né, a nossa potência aparente devido às distorções, tá? E aí o que acontece? Se, vamos supor, eu estou dizendo para vocês que a gente não faz isso na prática, né? De ficar comprovando lá se o que o medidor verificou está correto, tá? O que acontece muitas das vezes? É que, por exemplo, o medidor da concessionária ele tá dando um determinado fator de potência. E quando você botou o analisador lá para ficar, né, fazendo a medição da carga, você encontra outro fator, né? Claro que o medidor o medidor da concessionária, ele não tem a mesma precisão que o medidor de qualidade de energia tem, tá? Então é muito comum a gente ver que o de alguém dá mais baixo que o outro, tá? Então isso aí acontece pelo algoritmo que é utilizado dentro do equipamento, tá? Que hoje é esse aqui. A maioria, né, dos nossos equipamentos vão utilizar esse algoritmo. Então, o que vai acontecer é o seguinte: é que o fator de potência de deslocamento, aquele que você calcula só utilizando a fundamental, ele é mais alto, né, do que o verdadeiro. O verdadeiro, né, que muitas das vezes é o medido pelo equipamento, ele é baixo, tá? Mas isso tudo é como eu falei para vocês, a culpa é da carga, tá? Então, a carga, né, ela está dando o indício. Então, é sempre bom a gente comparar a medição com o perfil de carga, com o que a gente sabe daquela carga, tá? Por exemplo, é uma das críticas que eu faço, por exemplo, para quem trabalha com sistema solar, tá? Muitas das vezes se faz aquele cálculo, mas não se analisa a carga. A pessoa está muito preocupada com o gerador, mas ela não está preocupada, né, com como é que se diz? Com a qualidade da energia que está sendo fornecida naquele gerador, obviamente, né? O inversor, ele vai gerar formas de onda compatíveis com o que diz a concessionária, tá? Mesmo ele sendo um gerador solar, ele também tem, né, as suas normativas e ele precisa seguir as mesmas da concessionária. Só que, lembrando que hoje a nossa carga ela é altamente não linear, né? Por exemplo, um ar-condicionado ele não tem só mais o compressor, ele não tem mais só uma chave liga e desliga. Ele tem todo um circuito microprocessado que fica lá controlando, né, essa entrada e saída desse conversor. Se for um ar-condicionado inverter, você tem lá, né, o mecanismo de eletrônica de potência, que dá partida uma vez e depois não parte mais, tá? Então, tudo isso, mas mantém o compressor funcionando, tá? Então, tudo isso precisa ser analisado na hora de se fazer um projeto elétrico ou na hora de se fazer uma fonte de energia. A gente tem que olhar um pouquinho para a carga, tá? Porque ela pode fazer com que a gente tenha um projeto muito bom em termos de cálculo, mas com baixa qualidade de energia, tá bom? Baixo fornecimento. Entendido, pessoal? Sim, professora.
tá? Então, outra maneira da gente classificar, né, essa questão do fator de potência e a forma de onda é quando nós temos circuitos lineares de corrente contínua, a gente já sabe, né, que o nosso fator de potência ele é unitário, né? Então, o meu fator de potência total é igual ao fator de potência da fundamental. Quando o meu circuito ele é linear CA, ou seja, né, ele só tem cargas indutivas e capacitivas, a gente considera também, né, o fator de potência, tá? Calculado como a potência ativa sobre a potência aparente, como sendo o fator de potência da fundamental. Então, todos esses circuitos que vocês trabalharam são vistos pela gente como circuitos lineares, tá? Só que eles estão sendo atendidos em corrente alternada. Quando a gente está falando de carga não linear, que é a situação dos dias de hoje, né? Onde você tem aí todo mundo junto e misturado, aí o cálculo do fator de potência é dessa forma. E aí, obviamente, o fator de potência verdadeiro, né, que é esse FP, é menor do que o fator de potência unitário, fator de potência que você utiliza lá, calculando somente utilizando a fundamental, tá bom? Então, hoje em dia, quem quer para ser projetista nessa área, né, precisa estar antenado aí com essas modificações aí a respeito da carga, tá? Então, agora, né, a gente vai fazer uns cálculos aí relativos a como a gente chega, né, nesses valores, né? Como é que a gente calcula isso daí, tá? Então, ou seja, a gente tem essa tabela abaixo aqui, né, com as componentes de frequência, de tensão e de corrente, só que eu estou utilizando o sistema PU. O que é o sistema PU, jovens? Você pode repetir, professora? Cortou A aqui gente. na... Ah, tá. É porque, ó, agora eu tenho aqui uma tabela, né, que tem o espectro de frequência de uma tensão e de uma corrente, tá? Em PU. O que é o PU? Vocês chegaram a estudar lá em máquinas o que é PU? Não que eu me lembro, professora. Tá. O sistema PU não é bem um sistema. O sistema, a gente chama de sistema PU, mas não é um sistema. Tá? É, por exemplo, assim, quando a gente está trabalhando em sistemas de média e alta tensão, os valores começam a ficar muito grandes, né? Então, a gente já sai do kVA para o MVA, tá? E aí os números vão ficando grandes, tá? Então, aí a gente já não começa a trabalhar com isso aqui, tá? A gente já tira isso aqui da nossa vida. E aí a gente começa a trabalhar com a normalização de cargas, que a gente chama de sistema por unidade. Eu lembrei. Entendeu? Por isso que é PU, tá? Então aí a gente tem uma normalização, que às vezes a gente usa 1 MVA, 10 MVA, e aí a gente reescreve todo o nosso sistema, né? Isso aqui eu estou falando de forma grosseira, tá? Reescreve todo o nosso sistema por unidade, tá? Então, é isso que é o PU, tá? Então, a gente está trabalhando aqui com PU. E aí a gente tem aqui as seguintes frequências, né? A gente tem a frequência fundamental, o F1, a gente tem o terceiro harmônico e a gente tem o sétimo harmônico aqui. E aí a gente tem os valores de tensão, né? E as suas respectivas fases para cada uma dessas frequências, tá? Então, a primeira coisa que ele pede é a expressão V e a expressão IT, né? Ou seja, ele quer, né, a escrita, né, dela na forma senoidal, né? Então, é isso aqui que ele está pedindo, porque aqui eu já tenho ela na forma fasorial, tá? Então, eu vou ter o seguinte, que o meu VT vai ser cosseno, né, porque é um cosseno de 2π, a minha frequência é 60, T, tá?
Mas vou ter também aqui, né, a minha frequência, meu terceiro harmônico, então é 0,2, que é a amplitude, cosseno de 2π vezes 180t. E mais 0,05. Opa, tem coisa errada, faltou alguma coisa. Faltou a fase, né, gente? Então, mais 20 graus, tá? Aqui, ó. Mais 0,05 cosseno de 2π, tá? 400 vezes 420t mais 10 graus, tá? Então, tá aqui a nossa forma de onda. Para melhorar um pouquinho, eu posso escrever cosseno 120πt mais 0,2 cosseno de 360πt mais 20 graus mais 0,05 cosseno de 840πt mais 10 graus, tá? Tranquilo até aí? Sim, professora. Tá? E o meu IT, vou fazer a mesma coisa para o IT. E aqui eu vou ter 1 cosseno de... Eu já vou pular essa etapa aqui, tá? Então, vai ser 120πt menos 30, tá? Mais 0,2 cosseno de 360πt mais 80 graus, mais 0,15 cosseno de 840πt menos 20 graus, tá? Então, tá aqui os nossos sinais, né, escritos, né, na forma utilizando o tempo. Nossas duas variáveis. Opa, que esse aqui é o brabo que vem daqui a pouco. Vamos ver se consigo chegar nele. Opa. Tá. Então, a gente já tem, né, os sinais. Aí, na letra B, ele pede o seguinte, ele quer o valor eficaz, né, de cada um, né, desses dois sinais. Então, eu sei que o meu VRMS é igual a raiz de 1 mais, né, o somatório das minhas tensões naquelas frequências, tá? Deixa eu pegar a expressão certinha, que é melhor. Até para poder desenhar tudo isso, vai levar um bom tempinho, tá? Opa, aqui. Então, vamos só cortar aqui. Tá? Opa. Então, tá aqui. Então, a nossa tensão, né, a nosso valor RMS, eu vou utilizar essa expressão que está aqui do lado, tá? Que vai ser justamente a minha tensão, né, o valor da minha tensão na fundamental, tá? Vezes, né, a minha, vezes, né, a minha distorção harmônica de tensão, mais 1. Ou ainda, eu posso apenas utilizar o seguinte, eu posso pegar as minhas amplitudes aqui, tá? E somar todas elas, tá?
é um equivalente. Então, significa que eu vou pegar a minha tensão aqui na fundamental, tá? Mais a minha tensão lá no meu terceiro harmônico, mais a minha tensão lá no meu sétimo harmônico, tá? Então, eu vou ter o seguinte, isso aqui é igual a 1 mais 0,2 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado, tá? E aí, fazendo aqui, a gente vai chegar no valor de 10,21 PU, que é o sistema que a gente está trabalhando. A corrente segue o cálculo semelhante, tá? I1 ao quadrado mais I7 ao quadrado, tá? Então, 1 mais o 0,2 ao quadrado também, mais 0,15 ao quadrado. E aí a gente chega numa corrente de 0,031 PU, tá? Então, a gente já viu que a nossa tensão, né, e a nossa corrente, quando a gente compara com a fundamental, ela é levemente maior, né? No sistema PU, né, isso aí, levemente maior, significa bastante coisa, né? Porque a gente está trabalhando lá em KVA, MVA, então é coisa pra caramba, tá? A letra C, tá? É a potência ativa da fundamental e a potência ativa da harmônica, né? Então, a potência ativa harmônica. Então, ele quer o P1 e o pH que a gente viu aqui, ó. Ele quer o P1, né? E o pH, tá? Então, vamos ter o seguinte, que o P1 vai ser V1 e 1 cosseno de θ1, tá? E aí a gente vai ter o seguinte, que P1, V1, né? Se a gente olhar aqui na nossa tabela, vale 1. A nossa corrente também vale 1 PU. E a fase aqui é menos 30 graus, né? Então, isso aqui fica igual a 1 vezes 1, tá? Cosseno de 30 graus. Lembrando, né? Vou voltar aqui. Lembrando que esse cosseno aqui é a diferença entre a fase da tensão e a fase da corrente, né? Então, a minha tensão aqui é zero, a fase da tensão é zero, menos a fase da corrente, que é menos 30. Então, por isso, isso aqui deu 30 graus. Então, eu vou ter que isso aqui é igual a 0,866 PU, tá? O pH é as tensões, né, de cada uma das minhas harmônicas. Então, como eu tenho a terceira e a sétima, eu vou ter o seguinte, V3 e 3, cosseno de θ3, mais V3, V7, e 7, cosseno de θ7, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, 0,2 vezes 0,2, que são as amplitudes aqui, na terceira harmônica, certo? E a diferença entre a fase da tensão e a fase da corrente vai me dar menos 60 graus. Cosseno de menos 60 graus. Só um momento, gente. Ok. Continuando. Tá?
E aqui, na sétima harmônica, eu vou ter, né, as amplitudes 0,05, né, para tensão e 0,15 para corrente. E a diferença entre fase aqui vai ser 10 menos 20, vai me dar um cosseno aqui de 30 graus. Então, essa parcela aqui da sétima harmônica vai ser 0,05 vezes 0,15 cosseno de 30 graus. Então, esse pH aqui vai ser igual a 0,02 mais 0,006, tá? E isso aqui é igual a 0,026 PU. Tranquilo até aí, pessoal? Sim, professora. Tá? Iniciativa fundamental, né? E aí a nossa potência total, né, vai ser o P1 mais pH. E aí eu vou ter 0,866 mais 0,026. E isso aqui vai me dar 0,892 PU, tá? Na letra D, ele pede para a gente calcular a distorção de corrente e a distorção de tensão, tá? Na letra D. Então, a nossa distorção de corrente, tá? Vou chamar de DI, tá? Vai ser a tensão fundamental, tá? Quando ele fala a potência de distorção, tá? Eu vou representar isso aqui por essa letra D, tá, gente? É potência de distorção. Vai ser o valor RMS, né? Eu vou chamar V1 RMS da fundamental, vezes as minhas correntes, que eu vou chamar de NRMS, tá? Então, a minha tensão RMS da fundamental é 1, tá? Vezes, né, as minhas outras correntes. Então, eu não vou utilizar a fundamental mais aqui, tá? Eu vou utilizar apenas as correntes na terceira, tá? E na quinta e na sétima harmônica. Então, 0,2 ao quadrado, tá? Mais 0,15 ao quadrado, tá? Então, isso aqui vai me dar 0,25 PU, a minha distorção de corrente. A minha distorção de tensão, que eu vou chamar de DV, eu utilizo a minha corrente da fundamental, RMS, tá? Vezes o VN RMS, que vai ser as minhas outras amplitudes lá das minhas outras frequências. Então, isso aqui vai ser igual a 1 raiz de 0,2 ao quadrado mais 0,05 ao quadrado, tá? E isso aqui vai me dar 0,206 PU, tá? Então, do meu sinal lá, né, da minha forma de onda de corrente, eu tenho, né, das minhas componentes que distorcem lá, 0,25 PU. E da minha tensão, 0,20 PU. Tá? Então, vamos continuar aqui com a letra E. Tá? Na letra E, né, a gente vai calcular a potência aparente, harmônica e a não fundamental, tá? Então, o que ele quer? Né? Ele vai querer que a gente calcule a potência aparente, né, que vai ser o S1, tá? E o SN, tá? É isso que ele quer. Até para que a gente possa calcular depois o fator de potência, tá? Então, para fazer isso, a gente calcula a distorção harmônica. Então, eu vou calcular o DHT da tensão, primeiramente. E para isso, eu não vou utilizar, né, dentro da minha raiz,
a minha fundamental. Eu vou usar apenas o meu V3 ao quadrado, mais o meu V7 ao quadrado. Só lembrando que V3 e V7 são as tensões, o valor de tensão lá da minha frequência, da minha terceira harmônica e da minha sétima harmônica. Tá? E aí eu vou ter o seguinte, isso aqui tudo dividido pela a minha tensão fundamental, na fundamental. Então, eu vou ter aqui raiz de 0,2 ao quadrado, mais 0,05 ao quadrado, dividido por 1, que é o valor da minha tensão. E esse valor da distorção, ele é percentual, tá, gente? Então, vocês fazem o cálculo e multiplicam por 100. Então, isso aqui vai dar 20,62%, tá? E a distorção, né, de harmônica na corrente vai ser a raiz de 3 mais I7 dividido por I1. E aí a gente vai ter 0,2 ao quadrado mais 0,15 ao quadrado dividido por 1. E isso aqui é igual a 25% de distorção, tá? E agora eu procedo com o cálculo da minha potência, né, harmônica, da minha potência aparente harmônica, tá? Que vai ser o S1 vezes a minha distorção harmônica total de tensão vezes a minha distorção harmônica total de corrente. A minha potência na fundamental é 1. Por quê? Porque, ó, se eu calcular V1, né, vezes I1, eu vou ter o meu S1. Entendido? Tá? Então, isso aqui é 1 vezes as minhas distorções, né? 0,206 vezes 0,25. E isso aqui vai me dar 0,052 PU. Tá? E aí, o meu SN aqui vai ser a raiz de DI, que nós calculamos anteriormente, mais dV ao quadrado, mais o nosso SH ao quadrado, que é o harmônico, tá? Então, a gente vai ter que isso aqui é 0,25 ao quadrado, mais 0,206 ao quadrado, mais 0,052 ao quadrado. Tá? Então, o meu SN, ele vai ser igual a 0,328 PU, tá? E com isso eu consigo calcular o fator de potência verdadeiro, né? Lembrando que o meu fator de potência lá da fundamental é cosseno de 30 graus. Por quê? Porque esse cosseno aí é a diferença da minha fase de tensão, que é 0, menos a diferença da minha fase de corrente, que é menos 30. Então, isso aqui é igual a 0,866 atrasado. Tá? E aí, quando a gente faz o cálculo do fator de potência verdadeiro, que é o P1 mais pH sobre raiz de S1 quadrado mais Sn quadrado, a gente vai ter o seguinte. A gente calculou anteriormente P1 mais pH, que é 0,892, dividido pela raiz de 1, né, 1 ao quadrado, mais 0,328 ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é igual a 0,84, tá? Então, ou seja, o fator de potência, ele ainda é mais baixo, né? Comprova aquilo que a gente falou. Ele é mais baixo do que o fator de potência, levando em conta somente a fundamental. Tá bom, gente? Então, se a gente for calcular, né, tudo bonitinho para confrontar os dados, os cálculos são esses, né? Ainda tem um detalhe, por que a gente não faz esses cálculos?
Os medidores, né, em geral, eles apresentam frequências, né, quando eles fazem o espectro de frequência da tensão e da corrente, eles colocam até 20, 30, 50 frequências. Então, não vale a pena, né, a gente ficar fazendo esses tipos de cálculo. É melhor observar cada bloco de cargas, né, e tentar, né, utilizar o bom senso na hora de fazer a avaliação, né, do que está acontecendo na instalação. Tá bom? Ok, senhores. Tudo certo até aí? Ok. Vamos lá. Olha, eu creio que o exemplo que a gente vai fazer agora, a gente não termina na aula de hoje, tá? Mas vamos começar. E qualquer coisa, eu mando o restante gravados para vocês, justamente, né, com a questão da prova em si, tá? Então, deixa eu só organizar aqui os pensamentos. Tá, pronto. Ok, vamos lá. Vamos lá continuar. Então, para a gente fechar esse conteúdo, tá? De fator de potência, de correção de fator de potência, tá? A gente vai fazer um exemplo industrial, tá? E aí a gente não vai levar em conta, né, essa parte aí da forma de onda distorcida, tá? Até porque, né, a forma de onda distorcida, né, a gente faz, né, os cálculos quando a gente está fazendo uma análise de qualidade de energia, tá? É um outro assunto, seria um outro curso totalmente diferente. Quando a gente está fazendo projetos, né, ou cálculos, que é a ideia aqui do curso de eletrotécnica, a gente não considera a forma de onda distorcida, a gente considera, né, que o mundo é ideal, a forma de onda é perfeita, tá? Se bem que hoje, se vocês pegarem o livro base, né, da disciplina, o João Mamed, ele já dá um foco hoje em dia aos sistemas, né, os harmônicos presentes no sistema, tá? Mas não é o nosso caso aqui. Então, o exemplo que vocês vão fazer na prova é muito semelhante, tá, ao que a gente vai ver agora, tá? Então, a gente vai ter uma indústria metalúrgica aqui, tá? Com essa potência de transformação aqui instalada, tá? De 3.500 kVA, em 13,8 kV, 220, 380, ligação delta estrela, tá? E aqui na tabela, a gente tem o que a gente chama de demanda, tá? Isso aqui, em instalações elétricas, a gente chama de demanda, tá? Que é o quê? As nossas cargas, né? Divididas em blocos, tá? E o período de funcionamento delas, tá? Que é o que a gente usa para poder, por exemplo, avaliar como é que vai ser o consumo, qual vai ser os horários de maior consumo, e aí a gente tenta remanejar, né, ou fazer uma gestão desse consumo de energia, ou seja, a gente de repente muda o horário de funcionamento de uma determinada área, tá? Ou até porque também a gente tem que levar em conta que existe o custo da energia no horário, nesses horários de funcionamento, tá? Então, esse quadro aqui, né, ele mostra, por exemplo, que na minha área A eu tenho, né, 20 motores de 10 CV que tem um fator de potência, tá? Então, né, a gente vai ter o fator de potência de cada carga, né? Um rendimento, que vocês já viram lá em máquinas elétricas, o que é o rendimento, tá? E que totalizam, né, 200 motores, né, 200 CV, na verdade, né? E aí, né, a gente vai ter esses motores funcionando, né, das 6 da manhã até as 20 horas, tá? Então, e assim a gente vai ter para as demais áreas. O que pode mudar de uma área para outra é o seguinte, é que eu tenho as tomadas aqui, né, adicionando mais carga em uma determinada área. No entanto, vocês podem ver que a maioria das cargas que tem aqui nesse sistema, elas são todas cargas motrizes, né? E lógico que eu tenho aqui, né, uma demanda, né, de iluminação, tá? Que são 800 lâmpadas de 65 watts.
E aí ele dá uma informação, né? Essas lâmpadas vão trabalhar em 24 horas de operação, tá? E aí ele dá uma relação entre o P, o Q e o fator de potência dessas lâmpadas, tá? Então, tá aqui o sistema, né? Tá aqui a carga que vocês vão analisar, tá? Bom, e aí a gente pede aqui assim, alguns cálculos a respeito dessa carga, né? Inicialmente, a gente pede as tensões de linha e de fase em baixa tensão, tá? Então, se vocês olharem aqui, ele dá a relação de transformação aqui, tá? Então, meu sistema, ele é atendido por transformadores, né, em alta tensão, que é o 13,8, e aí ele baixa, né, ele rebaixa essa tensão para 220, 380. Entendido até aí, pessoal? Sim, professora. Tá. E a baixa tensão, considerando que a instalação ela tem sequência positiva. Aí ele pede o cálculo de P, Q e S, tá? Determinar o fator de potência da carga, calcular o banco de capacitores para corrigir, né, o fator de potência. Então ele já diz para vocês que esse fator de potência ele já está, né, baixo, tá? Para atender a normativa da ANEEL. Ele pede qual é a configuração, né, de banco de capacitor, né, que deve ser aplicado à instalação, né, e verificar se o capacitor escolhido, né, ele vai atender a correção, ou seja, por mais que a gente faça, né, faça todos os cálculos, a gente não vai encontrar o exato capacitor, né, naquele valor, então a gente precisa, né, escolher o mais próximo e verificar, né, se atende. E aí, considerando as minhas tabelas tarifárias, né, fornecida eu estou considerando aqui pela concessionária, que no caso seria Equatorial, tá? Inclusive, eu dou aqui, né, onde encontrar a informação, tá? Ele quer o cálculo, né, da demanda na ponta, na fora de ponta, antes e depois da correção do fator de potência, tá? E aí, né, e ele quer saber qual é a economia obtida pela correção e qual é a modalidade tarifária mais vantajosa para esse consumidor, tá? Então, é isso aqui que a gente vai ter que responder, fazer todos os cálculos, tá? De antemão, né, e eu acho que até por isso que não vai dar tempo, o cálculo mais longo aqui é a letra B, tá? Por quê? Porque a gente vai ter que calcular, né, todas as potências aqui envolvidas, tá? Por quê? Daqui a pouco eu vou falar para vocês, porque, por exemplo, 10 CV não é a potência de fato deste motor. Não é a potência que a gente usa para calcular, né, e fazer lá as correções do fator de potência, tá bom? Porque o que é quando o professor lá em máquinas explicou para vocês? A potência de motor ela pode ser dada em CV ou em HP. De que potência ele estava falando lá para vocês? Vou dar mais uma pista. De potência elétrica ou de potência mecânica? Quando a gente pega, né, a placa de um motor e a gente vê lá meio CV, 3/4 de CV, a gente está falando de potência mecânica, tá, gente? Quando a gente precisa calcular a potência elétrica do motor, a gente precisa fazer, além da conversão, né, de CV para watt, a gente precisa inserir o fator de potência e o rendimento para obter de fato a potência elétrica do motor, tá? Então, esse é o cálculo mais demorado, tá? Então, vamos lá. O primeiro cálculo é o de tensão, né? E ele já diz o quê? Que a nossa sequência é a positiva, né? Então, a gente viu o seguinte lá na nossa tabela. Na alta tensão, tá? A gente tem 13,8 kV, tá? E na baixa tensão, que é o que ele quer, a gente tem 220 volts barra 380 volts, tá? E aí,
em termos, né, de instalação elétrica, a gente está falando 220 é fase neutro. E 380 é as tensões fase-fase, tá? Então, uma tensão fase neutro significa uma tensão de fase, tá? E uma tensão fase-fase, tá? Significa uma tensão de linha. Como ele diz para a gente que o esquema, né, é estrela, triângulo, e eu tenho que a minha estrela está aqui na alta tensão, e o meu triângulo, o meu triângulo está na alta tensão, e a minha estrela, né, está aqui na baixa tensão, eu vou utilizar as minhas relações lá de estrela, né, para a baixa tensão. E eu vou ter o seguinte, que a minha tensão na fase A, tá, é a tensão de fase 0 graus. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a sequência negativa. Positiva, desculpa. A minha tensão na fase B vai ser a minha tensão de fase menos 120 graus. E a minha tensão na fase C vai ser a minha tensão de fase 120 graus. Então, a minha tensão de fase é 220, né, a amplitude dela. Então, isso aqui vai ficar 220, fase 0 grau volts, 220 menos 120 graus volts, e aqui 220, fase 120 graus volts. Tá? A minha tensão de linha, que é o meu VAB, por exemplo, para o sistema estrela, é raiz de 3, tensão de fase, 30 graus. O meu VBC é o raiz de 3, VF, fase menos 90 graus. E o meu VCA é o raiz de 3, tensão de fase, fase menos 210 graus. Fase menos 210. Tá? Então, o meu raiz de 3 VF é aquela minha tensão de linha, que aqui no caso é 380 volts. Então, isso aqui é igual a 380, fase 30 graus, 380, fase 90 graus, menos 90, e 380, fase menos 210 graus volts. Tá? Então, isso aqui são as relações lá de corrente alternada, né? E de sistemas trifásicos, né? Que a gente viu anteriormente. Certo? Na letra B, ele vai pedir os cálculos, né, de P, Q e S da instalação, e ele quer o triângulo de potências, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Tem que pegar toda essa tabela aqui, e para cada uma dessas áreas, a gente tem que calcular qual é a potência demandada, né, por cada por cada bloco, né, nessa minha instalação, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar com a área A. O que a gente tem na área A? A gente tem, né, que os nossos motores... então, volta. Que a gente tem motores, né, motores de 10 CV. Tá? Então, a gente tem que primeiro, né, tirar, né, essa nomenclatura de 10 CV, por quê? Porque ela se refere à potência no eixo do meu motor, tá? Não é a potência elétrica do meu motor. E simplesmente fazer a conversão de
de CV para watt não é suficiente, tá? Então, a potência elétrica desse meu motor de 10 CV, de um único motor, porque a gente tem 20, né? No caso lá, ela é dada pela potência do eixo, tá? Que é justamente esses 10 CVs, vezes 0,736, que é a conversão, né, de CV para watt, e dividido pelo meu rendimento vezes o meu fator de potência, tá? Então, essa é a potência, né, do meu motor em kVA, tá? Então, todas as vezes que vocês fizerem essa relação aqui, vocês vão encontrar a potência, né, de um determinado motor em kVA, tá? Então, fazendo os cálculos para apenas um motor, eu vou ter 10, 0,736, 0,89, que é o meu rendimento, vezes 0,84. Isso aqui vai me dar 9,84 kVA. Tá? Então, um motor de 10 CV equivale, né, em potência elétrica a 9,84 kVA. Só que essa não é a demanda, tá, da minha área A, tá? Por quê? Porque eu vou ter, né, que a demanda, né, vou colocar aqui do lado, tá? A demanda, né, da área vai ser o número de motores vezes a potência, né, elétrica do motor, no caso da potência de 10 CV. Então, eu vou ter 20 vezes 9,84. E isso vai me dar 196,9 kVA, tá? Uma outra coisa que eu também vou precisar, tá? É da potência, né? Da potência ativa desse setor. Então, como eu tenho fator de potência, né? Eu vou dividir o seguinte: isso aqui é a minha potência aparente, tá? E eu posso dividir, né? Essa minha potência aparente. Vamos continuar aqui com DA. Eu tenho que essa minha demanda aqui é o DA, né? Que é a minha potência aparente, dividido pelo meu fator de potência, que é 0,84. Então, eu vou ter 196,9 dividido por 0, opa, é vezes o fator de potência. Vezes o fator de potência desses motores, tá, gente? Desculpa. Tá? Então, é 196,9 e o fator de potência aqui é 0,84. E aí eu vou ter 165,4 quilowatts, tá? Então, essa aqui é a demanda somente da minha área A, tá? Eu não estou considerando o período de funcionamento da indústria, tá? A gente não, nesse ponto do exercício, a gente não vai considerar ainda o período de funcionamento. A gente só está analisando, né, a carga instalada. Uma outra coisa também que vocês podem me perguntar é se a potência aparente total da indústria não é essa própria potência de transformação. Não. Instalada. Não. Por quê? Porque, de repente, né, eu possa ter lá uma potência de transformação instalada, mas eu estou com alguma reserva aí. Então, não posso considerar que o que está instalado, ou seja, que a potência dos meus transformadores, ela é a minha potência da carga. Não. Tá? Por quê? Porque os meus transformadores, em geral, eles têm uma reserva, tá? Para futuras ampliações dentro do empreendimento. Então, a gente não considera isso como sendo a nossa potência aparente total, tá? E aí, com os cálculos, a gente vai ver que nem chega, não fica muito distante de 3.500, tá? Mas não é igual. Tá?
Então, a gente já tem aqui a primeira para a área A, tá? Para a área B, tá? A área B, se a gente for olhar lá no quadro, o que a gente tem? A gente tem, no caso, 100 motores de 7,5 CV, tá? E a gente ainda tem nessa carga, junto com essa carga, 20 kVA de tomadas, tá? Então, a gente precisa fazer o cálculo dessa demanda aqui. Então, na área B, a gente vai ter que calcular a potência, né, de um motor de 7,5 CV, que a gente vai utilizar essa mesma relação aqui, que foi feita para 10, só que agora mudando a potência no eixo, tá? E aí, um motor de 7,5 CV vai ter 7,92 kVA, tá? E a demanda de 100 motores, tá? Não é a demanda ainda da área B, tá? Ainda da área B, a gente vai ter que é 100 vezes 7,92. Então, dá 792 kVA. Porém, na área B, eu ainda tenho 20 kVA de tomadas. Então, a minha demanda da área B vai ser a demanda dos meus 100 motores mais a demanda das minhas tomadas. Então, a demanda da área B vai ser 792 mais 20, que é igual a 812 kVA. Tá? E aí, a gente tem que achar, né, a potência, como é que se diz? A potência ativa, né, dessa área. Tá? Então, olha só. Lá na tabela, ele dá o fator de potência aqui dos motores, mas ele não fala nada da potência das tomadas, tá? No caso das tomadas, gente, nós consideramos que o fator de potência para tomadas é 1, tá? Então, ou seja, né, os meus 20 kVA é igual a 20 quilowatts. Por quê? Por que eu considero unitário? Porque a gente nem sempre usa tomada ao mesmo tempo, né? A gente, quando tem muitas tomadas numa determinada instalação, a gente usa outros fatores para, como é que se diz, para avaliar, né, essa demanda, tá? Como fatores de seletividade, fatores de utilização, tá? Então, isso aí é mais um assunto lá de instalações. Mas quando a gente quer fazer o cálculo, né, a gente considera sempre fator unitário. Eu não sei o que eu vou ligar ali. Eu tenho uma previsão de carga apenas, tá? Então, eu considero que o fator de potência das tomadas é unitário. Então, eu preciso me preocupar com a potência somente dos meus motores. Então, eu vou ter que a potência, né, de 100 motores CV juntas vai ser a demanda, né, a potência aparente deles, vezes o fator de potência. Então, isso aqui vai ser 792 vezes 0,82. Deixa eu só confirmar se é 82 mesmo, tá? Não, 0,82, tá? 0,82. E aí eu vou ter que essa potência ativa desses 100 motores vai ser igual a 649,4, tá? E aí a potência ativa da minha área B vai ser a potência dos 100 motores mais a potência das minhas tomadas. Então, 649,4 mais 20. Então, essa potência aqui é igual a 669,4 quilowatts, tá? Então, quando eu falei que a gente ia complicar um pouquinho mais a vida da carga, era nesse sentido, tá? Que agora vocês vão ter outros tipos de carga juntas de uma carga motriz, ou somente uma carga de iluminação, e aí a gente tem que
ver se existe um fator de conversão, um fator de potência a respeito dessa iluminação, tá? A área C. Opa. A gente só tem motores, viva. Então, procede-se o cálculo igualzinho como foi feito aqui para a área A. Então, para essa área C, a gente vai encontrar uma potência, né, dos motores lá de 15 CV, tá? A potência elétrica desses motores de 14,54 kVA, tá? A demanda da área C é 25 vezes esses motores, 14,54. Então, essa demanda vai ser igual a 300,5 kVA, tá? E a potência da área C vai ser a demanda da área C vezes o fator de potência dos motores dessa área, que é 0,86. Então, o PC aqui vai ser igual a 312,6 kW. A área D também só contém motores, tá? E nesse caso são motores de 5 CV, tá? Então a potência desses motores vai ser igual a 5,24 kVA, tá, gente? E aí a gente vai ter o seguinte, que nessa área a gente tem D aqui, tá? A gente vai ter 30 motores nessa área. Então, 30 vezes 5,2. E isso aqui é igual a 157,2 kVA. A minha potência ativa, nesse caso aqui, vai ser a demanda, tá? Vezes o fator de potência desses motores. Que lá no caso, né, na área D, é 0,83, tá? Então, vou fazer aqui do lado, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 157 vezes 0,83. Percebam, né, que eu estou omitindo a parte do 10, a terceira, tá? Então, se eu esquecer, se eu engolir alguma coisa, tá? Me chamem a atenção, tá? Porque eu estou omitindo até para a gente não ficar repetindo e alongar mais o cálculo, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 130,5 quilowatts, tá? Bom, percebam, né, que o cálculo é longo, tá? Opa, volta aqui. Só um momento aqui. Opa. Tá? Aí a gente ainda tem a área E, tá? Vamos para a área E. Tá? A área E tem um cálculo muito semelhante com o da área B. A gente tem, né, a soma. É uma carga motriz aqui, que são 15 motores de 20 CV, e mais, né, 30 kVA de tomadas. Então, é muito semelhante, tá? Tá? Aí a gente vai ter o seguinte, que a potência, né, elétrica de um motor de 20 CV, ela é quase igual, entendeu? Quase igual à potência, né, de um
quase igual a potência mecânica dele. Né? Então, aqui a demanda da área E, não é a demanda da área E, mas sim a demanda dos motores. Vai ser 15, né? Vou colocar aqui a demanda de 20, tá? 15 vezes 19. Então, essa demanda só dos motores aqui vai dar 298,9 kVA. Só que a demanda da área é a demanda dos motores de 20 CV mais a demanda de iluminação, tá? Então, vai ficar 298,9 mais 30 kVA. Então, esse DE aqui vai ser igual a 328,9 kVA. E a potência ativa dessa área aqui vai ser a potência, né, dos nossos motores aqui, então vai ser o nosso D20 vezes o fator de potência mais o 30, né? Lembrando que as tomadas, né, a gente estima elas como tendo fator de potência unitário. Então, isso aqui vai ficar igual 298,9. Vamos ver lá quanto é o fator de potência aqui. Opa. Que Jesus, o que ele fez aqui? Opa. Meu computador fez alguma coisa aqui, gente. Só um momento. Vocês conseguiram enxergar até que parte, gente? Até a hora que a senhora falou, professora, que deu problema. Até lá estava aparecendo tudinho. Estava aparecendo tudinho. Não, e agora sumiu da apresentação. É sério. Bom, vamos fazer o seguinte, gente. Eu parei na área E, né? Isso? Sim. Tá, então vamos fazer o seguinte: como a gente já está chegando no final da aula, eu vou continuar para vocês, eu vou mandar o vídeo, tá? Continuando a atividade, tá? E vou mandar as instruções da prova, tá certo? Porque não vai dar tempo, é bem longo o exercício, a gente não está nem na metade. Tá ok. Tá Ei, bom? professora, Pois não. perguntando sobre a prova, a senhora vai mandar hoje e é pra gente entregar dia 10 ou a senhora vai me mandar a prova só no dia 10? Não, eu vou mandar a prova no sábado ou domingo, tá? Ah, sim. Entendi, tá bom. Tá bom? Aí o dia 10 é todinho para vocês fazerem ela, tá certo? Ah, sim. Entendi, tá certo. Não vai ter aula, tá? A gente vai compensar o horário, tá bom? Beleza. Tá ok. Então tá. Bom dia pra Falamos. senhora. Bom Obrigada fim de pela semana aula. para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Pra senhora também. Tchau, tchau. Obrigada, Lucas.